Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar esse nosso mini curso sobre a Lei Complementar 04 de 1990, um curso bastante detalhado, um curso completo, um curso onde eu trago todos os dispositivos constitucionais, a comparação com a nossa lei, que é a Lei 8.112, que foi referência para o nosso estatuto, claro, julgados, jurisprudência, muitos exercícios. E hoje nós vamos trabalhar o assunto reintegração. Sem dúvida nenhuma, de todos os dispositivos de provimento, esse dispositivo é aquele que é um dos mais cobrados em provas de concurso público. São as questões aí que têm a maior incidência na prova, dado que há muitas particularidades que nós temos nesse assunto, principalmente as particularidades dos efeitos da decisão que invalida a demissão do servidor, ok? Fazendo primeiro uma introdução para a aula. O que vem a ser reintegração? Reintegração é uma forma de provimento derivado. Essa reintegração, você sempre tem que vincular o seguinte: esse instituto aqui, você sempre tem que vincular obrigatoriamente aos casos de demissão. Aos casos de demissão, tá? Aos casos de demissão. Ou seja, o servidor público aprontou no seu cargo, porque só recebe essa pena se ele desrespeitar o seu estatuto, né? Desrespeitar o seu estatuto, e aí ele vai ser o quê? Ele vai ser penalizado. E ele vai ser penalizado, ele vai ser punido com a pena de demissão. E essa pena de demissão, nós temos duas hipóteses, né? Ou pode ser através de um PAD, certo? Ou pode ser através de uma sentença. Tá? PAD, processo administrativo disciplinar, é interno, ou uma sentença do Poder Judiciário. O que acontece? O servidor público já era estável, ele aprontou, né? Ele foi penalizado, ele foi demitido a bem do serviço público, por exemplo. Passados 5 anos, o que aconteceu? Ele conseguiu reverter essa decisão no tribunal ou administrativamente. Cancela, invalida a pena de demissão. O que acontece? Olha, eu era servidor público. Pensa só, cara, juízo de valor. Tá? Tem que montar um juízo de valor na sua cabecinha para você poder fazer todas as questões de prova. O cara era servidor público. Tá? Vença suas paixões. Não faça pré-julgamento. Não faça pré-julgamento. Tá? O cara era servidor público. Tá? Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu não vou falar os nomes. Tá? Eu conheci um cara que era fiscal de tributos, um cara muito sério, muito honesto, muito bacana, muito justo, né? E aí aconteceu o seguinte com ele, cara. Ele acabou de sair de uma fiscalização, aí o colega falou o seguinte: você pode ali, tá? Você vai aonde? Eu vou em tal lugar. Rapaz, minha esposa está lá. Ela esqueceu a sacola dela aqui no meu carro, eu tenho que ir para outro lugar. Você não pode levar a sacola para ela, é só entregar para ela. Acabou de sair da fiscalização, estou dando um exemplo real que aconteceu. Tá? Para você não ficar sempre na defensiva. Falei assim, posso. Ele pegou a sacola, colocou no carro. Tá? O que aconteceu? Né? Dados aí, mais ou menos aí um tempo, mamaram a arapuca para ele, bateu a polícia, abriu a sacola, falou: onde você estava? Eu estava na fiscalização da empresa tal. Como é que você prova isso? Aqui o auto de infração da empresa. Tá? Por exemplo, estou assim, resumindo para vocês. E aí, o que tem na sacola? Uns apetrechos, abriu lá, cheio de dinheiro. O cara pegou, foi, né, e foi levado ao erro, não conseguiu provar, recebeu um PAD, foi demitido a bem do serviço público, e ele lutando sozinho, constituindo provas, tal, recorreu na justiça, e 5 anos depois ele conseguiu cancelar a pena de demissão, invalidar a pena de demissão que ele teve, ele conseguiu provar. O que acontece com esse cara? Ele vai ser o quê? A reintegração, a reinvestidura do cargo. Só que é o seguinte, como lá atrás ele teve essa punição deixou de existir, então nós temos que retroagir, extunc, efeitos retroagem lá atrás,
E daquele dia que teve a punição até o presente dia que ele teve o reingresso, ele tem que ser indenizado de todas as vantagens que iriam receber durante aquele período. Bacana? Então, isso aqui é reintegração. Tá? Então, isso aí que é reintegração. Tá? Então, está aqui para vocês, né? Um exemplo que acontece. Então, isso aqui, né? Então, isso aqui é reintegração. Essa reintegração, ela é tão séria que ela foi prevista na Constituição. Dispositivo constitucional. Seguindo a nossa regra aqui, todo dispositivo constitucional, o professor traz, nós explicamos, porque os dispositivos constitucionais são aqueles mais cobrados nas questões de prova. Tá? Inclusive, o dispositivo constitucional, ele pode cair na sua prova em 3 lugares, ou na prova de legislação específica, que nós estamos estudando agora, pode ser cobrado também na prova de direito administrativo ou direito constitucional. Então, está aí para vocês, né? 3 em 1. Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado. Está aqui. Nasceu reintegração. Tá? Professor, mas o senhor disse que a demissão ocorre em 2 casos. Exatamente. Embora, tá, não seja expresso no dispositivo constitucional, a pena de demissão por processo administrativo disciplinar para fins de reintegração, todos os tribunais do Brasil, todos os tribunais superiores, entendem que a demissão pode ocorrer em 2 casos, PAD, ok? E segundo, por sentença, que é o caso da Constituição, né? Por sentença. Inclusive, tá, a LC 04 tem a previsibilidade dos 2 casos, ok? Então, mesmo assim, então, só estou ampliando um pouquinho. Bacana? Então, é o seguinte, ele vai ser reintegrado. Então, o cara que ele sofreu essa punição, o que aconteceu com ele? Ele volta naquele cargo. Só que o cargo do cara está o quê? Ocupado. O cara ficou 5 anos, ele era fiscal, o fiscal tem concurso direto, graças a Deus. E o que acontece? O cargo dele está ocupado. Ocupado. O outro cara que ocupou não foi de paraquedas, ele fez concurso público, ele passou por estágio probatório, ele foi aprovado, ele foi estabilizado. Tá? Depois de 1 ano estabilizado, o cara ganha, ele volta para aquele cargo que está ocupado. O que acontece com o cara que está ocupando o cargo, o ocupante? Ó, se ele já era servidor público estável, aí nasce outro dispositivo aqui, que é da recondução. Que, inclusive, a recondução nós vamos estudar na próxima aula em detalhes. Olha só, ele será reconduzido. Vamos dar o exemplo aqui. Luiz é gestor, tá? Estável, tudo tranquilo, um cargo aí do Estado, era gestor governamental do Estado de Mato Grosso com muito orgulho, tive a oportunidade de ocupar essa função gloriosa, ou era gestor. Estudei, passei no concurso de fiscal de tributos, por exemplo. Estabilizei tudo certinho, tudo no roteiro, tá? Depois vem o cara que ocupava a minha vaga antes, ele tinha sido demitido, ele conseguiu reverter essa decisão da justiça, ele volta. Só como eu era estável, eu vou ser reconduzido ora ao outro instituto, ao cargo que eu ocupava anterior, no caso, o cargo de gestor governamental. Né? Tem muito detalhe, a gente vai explicar esses detalhes em diante. Então, estou colocando aqui o texto da lei. Ao cargo de origem, no cargo gestor. Eu, né, sem direito à indenização. Então, eu volto para lá de bico fechado. Tá? De bico fechado. Parou. Bico fechado. Além disso, é o seguinte, vamos supor agora, eu não sou estável. Eu não era gestor, eu era concurseiro profissional e não existe o cargo de concurseiro. Tá? Então, ocupei o cargo, o cara foi reintegrado, ocupou minha vaga, eu não era estável. O que acontece comigo? Eu serei exonerado. Exonerado. Demissão é punição. Exoneração não é punição, tá? Não é punição. Hoje a gente vai falar bastante sobre esse cara. Tá? Então, e eu vou receber alguma coisa? Nada. Sem direito à indenização. Tá? Vamos lá, vírgula. Aproveitado em outro cargo. O que acontece? Eu sou estável. Tá certo? Eu sou estável. Eu já sou estável. O meu cargo anterior já está ocupado. Então, o que acontece? Eu vou ser aproveitado ou colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, aí, o dispositivo constitucional da reintegração, e claro que eu já aproveitei
e já falei um pouco da recondução, ok? Professor, esse dispositivo está previsto na Lei 8.112? Sim, com certeza, está lá na Lei 8.112. E, claro, na Lei 04, lá na seção 9 da reintegração. Vem comigo, vamos ler o artiguinho. Artigo 35, tá? Artigo 35. Reintegração é investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Então, eu era servidor, fui demitido, então eu vou ser reinvestido no cargo que eu ocupava anteriormente. Ou cargo resultante de sua transformação. Ou seja, eu era o cargo de gestor, por exemplo. Né? O que aconteceu? Aí, o cargo de gestor foi transformado em analista de gestão. Então, eu vou ocupar o cargo fruto dessa transformação, que é o analista de gestão. Explicadinho, né? Esse ou, cargo resultante de sua transformação. Acontece? Acontece muito. Quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial. Ou seja, as duas formas de demissão estão aqui. Administrativa ou judicial. Tá? Na Constituição Federal, o artigo 41, parágrafo 2º, traz a previsibilidade do judicial. Né? Ok? São duas formas. Com o ressarcimento de todas as vantagens. Então, ele vai receber tudo. Lembra o cara que eu falei para você, que era fiscal, da mala e tal? Então, ele vai receber tudo, né? Tudo, né? Ah, professor, é moral, não é moral? Cara, não entra nessa história. Você tem que passar, você tem que ser aí, você tem que passar na prova acertar as questões. Parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro cargo equivalente anterior com todas as vantagens. O que você vai notar aqui? Esse aqui, ó, ver, dispositivo, disponibilidade e aproveitamento. Ah, professor, não existe mais o cargo de fiscal. Tá? Não existe mais o cargo de fiscal. Né? O que acontece? Né? O que acontece? Ele vai ser colocado em disponibilidade ou ele pode ser aproveitado em outro cargo semelhante. Claro, a remuneração não pode... Você não pode mexer na remuneração, dado até o Instituto Constitucional da irredutibilidade da remuneração. Tá? Parágrafo 2º. Durante o processo, ele recebeu uma liminar para reintegrar o cara. Pode? Claro que pode, só que dele vai ser caráter precário. Bacana, caráter precário. Professor, tem mais coisa? Tem. Eu não expliquei tudo ainda. Por quê? Porque nós temos... Tá, um rol de detalhes sobre a reintegração. E esse rol de detalhes eu chamo de efeitos da reintegração, caso o cargo esteja provido, ocupado. Tá? Lembra que eu falei para você do cara que era fiscal, levou aquela sacolinha, foi lá, armaram a casa para ele, ele caiu, foi demitido, ficou 5 anos fora. Só que durante 5 anos a administração pública não para, a administração pública não para, né? O que aconteceu? Olha só. Quando houve a decisão da sua reintegração, invalidada a sentença dele de demissão, o cargo dele acontece o seguinte. Está ocupado por um sujeito. E esse sujeito ele é estável. Agora que você tem que aprender os detalhes. O que acontece? Algumas hipóteses. Primeira hipótese. O cara está ocupando, ele é estável. Se ele é estável, o que significa dizer? O cara já era aprovado, já era servidor público e tinha estabilidade. Então, o cara já tinha estabilidade. Né? Primeiro, ele vai sair do cargo atual e vai ser reconduzido ao cargo de origem. Tá? Reconduzido ao cargo de origem. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. B. O cargo de origem... Tá? Está ocupado. O cargo de origem está ocupado. O que acontece? Então, a administração pública ele vai ter que aproveitar o sujeito em outro cargo e funções equivalentes. Então, olha só, o efeito pode ser o efeito da recondução, o efeito do aproveitamento. Vamos lá, de novo. Né? Vamos lá, o cara é estável, né? Tá lá. Aí invalida a decisão, o ocupante titular, vamos dizer assim, do cargo, retorna o cargo, esse cara vai ser reconduzido, bacana, o cargo de origem estiver vago. O cargo não está vago, ele vai ser aproveitado do cargo. Não tem outro cargo para aproveitar o sujeito. Então, esse sujeito vai ser posto em disponibilidade
até que seja aproveitado quando surja alguma vaga aí que possa ser aproveitado por cara. Então, isso do efeito. Então, para o estável, com efeitos da sentença de reintegração, pode ocorrer 3 situações, e isso cai em concurso: da recondução, do aproveitamento e da disponibilidade. Professor, obrigatoriamente é essa sequência? Exatamente, obrigatoriamente é essa sequência. Professor, segunda hipótese, o cara não é estável, então, tchau, ele vai ser exonerado. Lembrando que exoneração não é punição, tá? Exoneração não é punição. Tá? Nós temos os casos de demissão, são 2, PAD ou sentença, e nós temos os casos de exoneração. Professor, eu quero casos de exoneração, tudo bem, né? Vacância, isso é lá na aula de vacância. Eu dou os casos para você de exoneração. A pedido, eu quero ser exonerado, eu não quero mais ser servidor público. Então você vai lá, faz um ofício pedindo sua exoneração, tchau e benção, acabou. Outro, eu fui inabilitado no estágio probatório. O estágio probatório é um período de experiência para ambas as partes. Então, acontece o seguinte, vai acontecer o seguinte, você vai ser demitido ou exonerado? Exonerado, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Reintegração é o dispositivo que é mais cobrado em prova de concurso. Então, eu separei uma bateria 10 para você. 10 para você. E essa bateria vai ajudar a gente a recordar alguns dispositivos que nós já estudamos. Bacana? Vamos lá. Alerj, FGV 2017, cargo de procurador, né? Olha aí, cara, cargo de procurador é um dos cargos aí, um dos concursos super difíceis no Brasil. Vem comigo. Vou ler por aqui. Antônio, olha o contexto. Você tem condições de acertar essa questão. Vamos lá, se esforce. Antônio, servidor público estável, ocupante de cargo efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi demitido após o processo administrativo disciplinar. Passados 6 meses da aplicação da sanção disciplinar, Antônio reuniu novas provas que firmaram de forma incontestável sua inocência em relação aos fatos que deram aso à sua condenação e levaram à invalidação de sua demissão administrativamente. Instalado a exarar parecer sobre a reintegração do servidor, o procurador da Alerj opina de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo. Então tá aí. Ou seja, o cara foi demitido, administrativamente invalidou a pena de demissão, tá? Você é procurador, então você tem que fazer um parecer de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Primeira coisa, quando o cara falou assim, ó, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que você tem que linkar? Constituição. Lá na Constituição Federal, no artigo 41, parágrafo 2º, diz o seguinte, lá só diz sobre casos de quê? De sentença cancelada a sentença judicial, né? Judicial, né? Então, judicial. Só que a jurisprudência maciça diz o seguinte, que administrativamente pode ocorrer, sim, tá certo? O Instituto da Reintegração. É isso aí, é o primeiro conhecimento. Comigo, indeferimento da reintegração é errado, porque nós já sabemos que é permitido o quê? O deferimento, tá, da reintegração. Tudo que tiver indeferimento está errado. Então, letra A está errada. Né? Letra B, ó, errada também. Letra B está errada. Então, nós temos aqui 3 alternativas. Ó, deferimento da reintegração, deferimento da reintegração e deferimento da reintegração. Vamos para as alternativas. Letra A, B, C. Deferimento da reintegração do servidor mediante sua reinvestidura, no cargo anteriormente ocupado com ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, nós já encontramos a resposta correta, né? Ou seja, um concurso aí de procurador da área jurídica. Você está fazendo concurso aí com a gente aqui do LAC, pode ser qualquer concurso, porque aqui você aprende, cara. Quando você aprende, você monta o juízo de valor, um mapa mental na sua cabeça que ninguém tira. Letra D, vamos achar o erro de todas para fixar o conteúdo. Deferimento da reintegração do servidor, bacana.
mediante a sua reinvestidura no cargo anteriormente ocupado. Bacana. Com efeitos ex nunc. Aí, professor, ex nunc. Então, existe o ex nunc e o ex tunc. São o quê? São consequências das decisões. Retroage os efeitos e não retroage os efeitos. Ex nunc. Nunc é dica, ó, nunca. Ó, nunca. Aqui é sua nuca. Você leva um pedal Robinho. Sua cabeça vai para frente. Então, ex nunc significa daqui para frente. Essa decisão. Então, ela não vai retroagir. É de hoje em diante eu passo a ter direito. Então, está errado. Por quê? Porque o Instituto da Reintegração é ex-tunc. Tunc, te detesta. Pum, bateu, a cabeça vai para trás. Então, ó, ela retroage lá atrás os efeitos. Então, você tem direito. Quando ela fala retroage, para retroagir, é para você receber esse dinheirinho aqui, ó. Ressarcimento de todas as vantagens. Né? Então, está errado porque não é ex-nunc. Né? E deferimento da reintegração do servidor mediante a sua colocação e disponibilidade para ser aproveitado no primeiro cargo que vagar com atribuições e remuneração compatíveis com seu cargo originário. Ok, então já está errado que aqui, ó, sem ressarcimento, é com ressarcimento, é ex-tunc, né? Professor, existe essa possibilidade? Claro que existe. Por exemplo, o cargo do cara, ele era servidor, tá? Aí ele foi demitido, 6 meses ele conseguiu invalidar a sentença, a pena de demissão, só que o cargo do sujeito, ele foi extinto. Se foi extinto, tá certo? Se foi extinto, ele vai passar pelo Instituto da Disponibilidade ou do Aproveitamento, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, a questão então está errada a letra E, porque sem ressarcimento é com ressarcimento. Então, essa questão aqui do procurador é a alternativa C. C de casa. Fechou? Vamos lá. TRT 11 FCC 2017, cargo de analista. Aqui é só questão lascada, cara, para você aprender. Maria, vamos lá, o comando da questão, né, o texto explicativo, né? Maria, servidor estável, sofreu penalidade de demissão em janeiro de 2013. Olha aqui. Então, em janeiro de 2013, ela foi demitida. A pena foi invalidada por decisão judicial transitada em julgado em janeiro de 2016. Olha aí, ó. 3 anos depois, ela conseguiu a vitória na justiça e teve a sentença invalidada. Ocorre que o cargo de Maria, que é servidora pública, encontra-se provido pela servidora Joaquina. Opa, olha a situação. Se ela teve a pena invalidada, ela vai passar pelo Instituto da Reintegração, tá? Só que, ó, Joaquina ocupa o cargo, tá? Nesse caso, conforme preceitua a Lei 8.112, Maria será. Professor, nós estamos estudando a Lei LC 04, cara, mas para aí. A LC 04, ela tem muitos dispositivos que são idênticos a 8.112. E nós não temos tantos exercícios assim como nós temos aí da Lei 8.112. Então, nós vamos aproveitar esses exercícios, né? Já que estamos falando de aproveitamento, então cabe sim essa interpretação no estatuto nosso. Letra A, né? Primeira coisa, ó. Neste caso, conforme Maria. Quem que é Maria? A pessoa que foi reintegrada, Maria. Ela será reintegrada? Sim, ela será reintegrada. Ao seu cargo, sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em que ficou fora do serviço público? Fácil, né? Cara, o aluno tem medo dessas questões. Ah, tem texto, professor, tem que interpretar. Isso aqui é bom para formar seu discernimento. Já encontramos a resposta aqui, letra A. Vamos lá, né? B. Maria será aproveitada? Não. Pode ser aproveitada quem? Joaquina. Desde que ela, né? Desde que ela já era servidora pública e ela tenha estabilidade e o cargo esteja ocupado. Então, ela pode ser aproveitada, Joaquina. C. Colocada disponibilidade? Quem? Maria? Jamais. Pode sim colocar disponibilidade, desde que o cargo esteja, fora extinto ou declarada a sua desnecessidade. Tá? Se for, então, declarada a sua desnecessidade e o cargo foi extinto, Maria pode ser colocada disponível. Mas, no caso aqui, não foi. Como é que eu sei que não? Porque o cargo dele está em vigor, porque tem uma pessoa ocupada. Quem? O Joaquina. Tá? Então, aqui está errado. Aqui eu consegui deduzir isso, né? Ó, com direito a receber todos os vencimentos e vantagens inerentes ao cargo até que seja providenciada a recolocação de Joaquina. Então olha aí para vocês aqui, essa questão aqui, né?
Então, ela não fica colocada em disponibilidade. Quem pode ser colocado em disponibilidade é o quê? Joaquina, desde que ela seja servidora estável, né? Então, a letra C está errada, você tem que ter essa percepção. Letra D, reintegrada, bacana, né? Ao seu cargo, Maria, sendo ressarcida apenas. Acabou. Apenas, está errado, porque é tudo. Que retroage, né? Redistribuição até pode, desde que o cargo dela esteja extinta, mesma justificativa da letra C. Ou seja, letra A é a alternativa correta. Fazer um comentário sobre essa questão, uma questão aí muito bem elaborada, onde o examinador teve oportunidade aí de explorar vários dispositivos na questão, né? Agora, na hora da prova, cara, rapaz, se eu tivesse na hora da prova lá, eu ia ler a A, eu tinha absoluta certeza que ela estava correta, eu já ia só marcar e não ia nem ler o resto, eu já ia passar para outra. Eu faço assim. Agora, para fazer isso, você tem que ter o quê? Segurança, né? Você tem que ter segurança, tem que confiar aí nos seus estudos. DPU, CESP 2016, cargo de analista. Com base nas disposições da Lei 8.112 de 1990, julgue o seguinte item. Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público? Ah, professor, e aí? Né? Primeiro, Lei 8.112. Então, essa aqui é uma questão que eu trouxe aqui para você ficar esperto. Tá? Então, você tem sempre o Estatuto, a Lei 8.112, que você tem que saber sempre. E essas aulas aqui já vai te ajudar muito na Lei 8.112. Só que nós temos algumas especificidades que são nos estatutos estaduais. No caso aqui, a Lei LC 04. Né? Primeira coisa, reintegração. Tá? Ok. O que é ok? A reintegração é uma forma de provimento. Professor, quais são as formas de provimento? 4R, ANP. 4R, reintegração, recondução, reversão e reaproveitamento. A, aproveitamento, readaptação, nomeação e promoção. Então, está aqui. O que acontece, cara? Segundo a lei complementar, a Lei 8.112, aqui está ok. Tá? Aqui está ok. Só que essa ascensão aqui, ela foi declarada inconstitucional. E além de ser declarada inconstitucional, ela foi revogada. Ela foi revogada para a Lei 8.112. Agora, para a Lei Complementar 04, tá certo? Então é o seguinte, pela Lei 8.112, essa questão está errada. Fechou. Tá? Ela está errada pela Lei 8.112. Agora, pela Lei LC 04, que é o objeto da nossa aula, embora esteja inconstitucional essa disposição aqui, ela não foi revogada da lei. Então, se essa mesma questão cair no seu concurso, ela passa a ser correta. Então, é uma questão aí que o aluno tem que ficar sempre atento. Entenderam aí? Bacana? Então, pela Lei 8.112, está errado, porque houve a revogação do Instituto da Ascensão. Mas mesmo já conjugados aí, pacificado isso no judiciário, já está pacificado isso, que a ascensão não é permitida, é inconstitucional. Tá? É inconstitucional. Então, está pacificado. Por que está pacificado? Porque na Constituição de 88, ele falou acesso aos cargos públicos é através de concurso. A ascensão, você dá uma pulada. A ascensão e a transferência, você pula essa obrigatoriedade do concurso público. Mas, na ótica da lei, na forma que for perguntado, se aqui fosse LC 04, pronto, ela estaria correta. Entenderam? Ótimo, né? DPU CESP 2016, cargo de analista. Situação hipotética. Cláudio, servidor público federal, foi demitido. Demissão é punição. Após ter respondido a processo administrativo pela sua suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, invalidou a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Ok. Bacana. Então, ele era servidor, foi demitido, ele conseguiu reverter a decisão via judicialmente, ele vai ser... Qual que é o instituto? Qual da reinvestidura? Reintegração.
assertiva. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio num cargo público dará por meio da reversão. Está errado. Por quê? Porque não é reversão. Reversão é para o aposentado. Nós estamos falando de um caso de reintegração. Logo, a alternativa está errada. A alternativa errada, né? Puxa vida, professor, concursão desse aqui, cara, de analista, cara, você está conseguindo fazer, cara, comigo é assim, aqui você aprende, você pode ter certeza disso, ok? Bom, terminamos essa aula, né, cara? Poxa, cara, aula top, né, cara? Aula assim, você nem vê o tempo passar, cheio de detalhes, exercícios, jurisprudência, né? Assim que você fica competitivo. E, claro, uma grande mensagem para vocês aí. Quem é verdadeiro vai estar do seu lado, até mesmo quando você menos merecer, né? Olha aí, né, cara? Que coisa verdade, né? Então, aí eu sempre digo o seguinte, cara, que nas adversidades que você descobre quem são seus parceiros, quem são seus verdadeiros amigos, né? Eu já passei por algumas situações na minha vida pessoal, na minha vida profissional, tá certo? Que onde eu tive a oportunidade de testar esse conceito, né? Principalmente quando a gente ocupa cargos. Eu ocupei muitos cargos na minha vida de gestor governamental, fui de gerente a secretário de Estado. Quando você está no cargo, você é rodeado de amigos, né? Você tem uma vida social intensa, muitos convites, etc, etc. Depois que você deixa o cargo, você descobre quem são seus verdadeiros amigos e aí você passa a dar valor para eles, mas aí um conselho de quem já passou por isso, mesmo quando você está ocupado, você tem que ter a percepção das pessoas, tá? Eu sempre falo que o demônio tem pele de cordeiro, tá? Ele fala manso, ele tem palavras certas, sempre está próximo, né? Pessoal, encerrar a aula. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, que vai ser da recondução. Fui! Meus amigos, e aí, gostou da aula do professor Luiz? Olha só, o LAC Concurso disponibilizou para vocês aí, para fins aí de degustação, 12 videoaulas, as 12 primeiras videoaulas do meu curso da LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Só que as 12 videoaulas é uma pequena parte. Por quê, professor? Porque este curso completaço da LC 04 contém 59 videoaulas. É isso mesmo, 59 videoaulas. Se você quer, estou convidando você aqui para você fazer nessa isolada do LAC Concursos da LC 04, que custa apenas R$30. E se você quiser fazer também o nosso curso de apoio técnico e professor para o concurso da SEDUC, você pode ter certeza que é a melhor preparação que está sendo disponibilizada no mercado. Convido você a acessar o site, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, fui! Clique lá